Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nerdão dos Jogos e hoje a gente vai jogar um Sonic 1 no Mega Drive. Vamos lá! E apesar de a ideia do jogo sempre ser... Sempre não, né? Mas o que falam mais do jogo é que é o jogo rápido e tal, vou jogar bem tranquilo. Esse jogo eu já zerei várias vezes, mas faz bastante tempo que eu não jogo, então eu vou bem de boa, vou ir pegando vida, que é o que eu gosto de fazer. E acho que mesmo não tendo zerado por um bom tempo, eu vou conseguir zerar de boa. Acho que não vai ser um desafio não, mas vamos ver, né? E isso eu acho bem estranho, né? Que acho que era mais o chamariz da época, né? Deixa eu ficar esperto aqui. O chamariz da época, porque o jogo era bem rápido e tal, e esses negócios que o Sonic faz. É lógico que... É lógico que tem as fases depois... Oh meu Deus, não, eu quero pegar essa... Que tem as fases depois que já não são tão rápidas, né? Mas... Eles focaram bastante... Acho que ali pra frente tem umas, né? Eu nem vou arriscar, mas acho que ali tinha umas. Mas... Putz, quero pegar ali também. Mas é estranho, né? Porque... parece que focaram muito nesse negócio de que o jogo, o Sonic é rápido e tem essas fases. Mas eu nunca me importei com isso. Ixi, agora nem vou conseguir subir, não tem problema. Eu sempre gostei do Sonic porque realmente é um jogo muito bom. É muito boa a jogabilidade dele. De plataforma, assim, tem umas partes de desafio. E eu vou tentar aqui os bônus, mas também eu não garanto, viu? Mas eu vou tentar pegar todos, mas não sei se vai dar. Mas a jogabilidade dele é muito boa. Realmente, de você pular é preciso, não é um negócio... Tem gente que talvez não gosta justamente por isso, por ser mais rápido assim, mas eu não acho que é um problema, porque o jogo é rápido, mas não é uma jogabilidade ruim que atrapalha essa questão de ser rápido. Então, mas aí vai do gosto de cada um, né? Mas a jogabilidade é muito boa e as plataformas, assim, a parte do jogo de plataforma é bem legal, tem os desafios e como falei, não acho que é um jogo, bom, talvez para quem que nem a gente é mais netão que joga bastante tempo e tal, tentar um pouquinho, vai e consegue. E realmente, perto do que tem por aí de jogo, não é um jogo, nossa, que difícil, mas eu não acho ele fácil também não, viu? Como eu falei, depende da pessoa, depende de quem jogar. Não sei se zero é tão facinho assim. Mas tô ficando meio lento, não sei o que tá acontecendo. Mas a jogabilidade dele é muito boa. E a plataforma, o desafio. E realmente dá pra perceber que o Sonic 2 é mais completo. O Sonic 2 ele é mais completo mesmo, é mais bem trabalhado, tem mais coisa que eles colocaram, né? Mas o Sonic 1... aqui eu consegui. Não vou passar lá por baixo tudo não. O Sonic 1 é o meu preferido, assim. É o que eu acho que me marcou mais. E reconheço aí o Sonic 2 realmente mais completo, melhor, mas o Sonic 1 me marcou mais. E aí nem se fala, né? Também a trilha sonora dele é muito boa. Tem muita música boa aqui. E o joguinho é bom demais, né? Mas me incomoda. Depois, os outros jogos ainda tem essas partes de plataforma legal e tal, mas eu acho que aí eles focaram muito nesse negócio de não, que o Sonic é rápido, aí tinha que ter as coisas que ele... Eu acho que se você mistura até é legal, mas eu acho que ficou meio zoado isso, de aí, não, só o Sonic é só rápido, vai ter esses negócios,
porque principalmente eu acho que mais pro futuro de... Não? Aí, consegui. Principalmente mais pro futuro, né? Quando o Sonic... Acho que por isso que eles tiveram dificuldade. Imagina em fazer um Sonic pro... Como eles queriam fazer 3D, né? Pro Saturno. Não? Como eles queriam fazer... Nossa, esse bônus aqui é o que eu falei. Eu vou tentar, mas não sei, viu? Porque faz tanto tempo que eu não jogo e ele é chatinho, viu? E eu acho que isso que pegou mais, viu? Pra questão de eles não terem conseguido fazer um... Não. Pra eles não terem conseguido, tipo, lançar um Sonic pro Saturno, porque eles queriam fazer 3D. E é isso que eu achei que não casou, tipo, de ser de velocidade, ser baseado muito na velocidade de um jogo 3D. No Saturno, ainda mais por causa da limitação da época. Eu acho que realmente aí não teria como fazer isso, né? Eles não queriam fazer, tipo... E realmente, aí ia ficar muito do mesmo, né? Se eles fizessem um joguinho 2D e se não fizessem algo mais inovador, sabe? Algo bem diferente. Mas 3D, com a limitação da época, não ia rolar isso. E aí... Já é aquilo, né? Eu joguei na época e é questão de opinião, porque, nossa, eu sei que tem gente que gosta demais e eu consigo entender pelo visual do jogo e como foi assim, mas até numas questões assim, acho que mais nesses mesmo, né? Por isso que eu falei disso da velocidade do... Que daí tem o do Dreamcast, o Sonic Adventure, o 1 e o 2. Eu não sei, viu? É questão de opinião. Eu joguei e tal, tentei gostar, mas não é um jogo que eu gosto muito. Eu acho meio estranho. E até uns que eu já nunca joguei, uns Sonics mais novos assim, desses 3D desse jeito, nunca joguei, mas já vi um pessoal jogar. Mas é como eu comentei, o que eu acho estranho é que aí é muito baseado na questão de velocidade. E não tipo numa plataforma de você ter os desafios assim. Então me parece que fica um jogo muito automático. Parece que tipo é você ficar correndo, ver o Sonic correr. Nesse aqui é o que eu falei, ó. Tipo, realmente tem essas partes, esses loopings e tal. Mas você tem que ficar esperto com o cenário, né? Porque realmente pra não cair... Deixa eu ver aqui que daí cai. Não. Tem algum que aí você caia. Isso aqui, né? Você tem que ficar esperto com o cenário e essa questão de correr também, porque, por exemplo, de repente você corre muito, você vai correndo aqui que nem doido, vai ter umas partes ali que vai ter espinho, né? Acho que é logo aqui, não é? Ou esses negócios que... Achei que ia cair bem no espinho. Então você ainda tem que ficar esperto, tem as plataformas e tem as fases que são mais exclusivas de plataforma, não vai ser corrida. E é estranho, porque pra mim sempre Sonic foi mais isso. Porque vamos pensar em um monte de jogo de plataforma que tem e também que é outro dos tipos de jogos mais divertido, né, de plataforma. E tem muito jogo que tenta ser bom assim de plataforma e não é tão legal, né? Não é tipo, eu não sei a palavra, não seria eficiente ou capaz, mas não é tão bom quanto o Sonic é, jogabilidade e tal. E isso que eu lembrava do Sonic, eu gostava por isso, por ser esse tipo de jogo assim. Mas aí é o que eu falei, eu não sei. Eu não falei, tem gente que gosta, né? Mas eu acho aquele Sonic Adventure mó estranho, porque aí me parece isso, me parece que é só você ficar vendo o Sonic, guiando ele, vendo ele correr que nem doido, mas parece que é bem automático, né? E isso que é a questão que eu falei, que eu acho meio estranho, que não caiu muito bem com 3D. Porque imagina, o Sonic é rápido e aqui, ó, tipo, você ia correndo e tinha a jogabilidade, tinha o propósito de você vai pular no inimigo aqui pra matar, beleza, desse jeito. Mas naqueles Sonics do 3D não casou. Tipo, você pular no inimigo por ele ser rápido e o jeito que era a jogabilidade, não ia dar. Aí eles inventaram não, né? Porque no 3 já tinha com algumas...
daquelas bolhazinhas dessas proteçãozinhas, tinha, né, de fogo, que você apertava 2 vezes e ele ia pra frente, mas não era um negócio automático. E aí no Sonic, nos Adventure, você aperta e ele vai automático no bicho. Então, até isso tira tira o controle de você. Você não precisa ir pular, acertar o inimigo certinho. Você aperta e ele vai automático. De novo, né? Sempre como eu tô falando é gosto, né? Quem gostar, beleza, mas eu achei que não casou. E antes de continuar falando essas besteiras, essa acho que é a fase que... E tem gente que não gosta muito, justamente porque daí é a segunda já e não é tão veloz. Mas essa fase aqui pra mim, acho que de Sonic, mesmo tendo os outros, o 2, os outros, é a que mais me marcou, é essa. E não sei porquê, mas o requinte de jogar quando era moleque, de trazer aquele aconchego, trazer o requinte, né, a palavra que eu uso, é essa fase. E aí eu devo ter jogado alguma vez, né, eu que lembro, mas essa fase com essa musiquinha, esse cenário lá atrás que é muito da hora, pra mim casa totalmente com os dias de chuva, quando você tava jogando um joguinho na época, não tinha preocupação nenhuma, e jogar esse joguinho aqui. Pra mim é isso, eu lembrar uns dias oh, idiota, quando eu lembro desse aconchego de jogar nos diazinhos de chuva, totalmente essa música aqui, esse cenário, as lavas, assim, o jeito que é iluminada a fase, me lembra total isso. E essa acho que é a que traz mais nostalgia mesmo. A terceira também, né, a Spring Yard, puta, sem comentário, a musiquinha dela e o jeito que é a fase, e que já era um pouquinho mais difícil, né, mas a mais nostálgica é essa. Mas como eu tava falando, é isso, não sei. Eu acho que pra mim sempre foi pra Sonic ser um jogo de plataforma, mas tem sempre esse foco que não, tinha que ser rápido, não sei o que lá. Posso até estar falando besteira, mas de muita gente que eu já vi comentar e de falar isso, porque inclusive falavam isso, que não gostavam, que a primeira fase... Eu sempre esqueço o nome, porque tem na 1 e no 2, né? Acho que é Green Hill ou é Emerald Hill, que é a primeira, mas vocês sabem, a primeira fase que a gente acabou de passar. Aí falava, nossa, não, é rápido e não sei o que lá. Aí você chega aqui na Marble Zone e já é mó devagar. Mas ó, o que eu gosto é justamente isso, essa plataforma, você indo, e essa aqui... Pô, eu lembro que quando criança, era dificinho passar dessa fase, não era fácil, ainda mais, vocês sabem, numa parte de ficar pulando lá eu não sei se deve ser no terceiro ato mesmo, que você tem que ir pulando naqueles pezinhos, e aí tem fogo de uns lugares, tem espinho, era dificinho. Então pra mim sempre o legal foi esse, não, eu só vou correr com o Sonic, entendendo que tipo era um chamativo do negócio, mas pra mim nunca foi o lance. E aí eu acho que talvez isso que estragou depois, porque tudo dependia, não, o Sonic é Sonic, ele vai ter que correr. Então eu acho que não tem como fazer. Eu nunca joguei, não sei, eu não ouvi falar muito, mas acho que é Sonic Frontiers, né, que é mesmo meio... Puta que idiota, eu não vi o negócio, eu achei que ia dar. Esse Sonic Frontiers, né, que parece que acho que é meio que mundo aberto e tal, eu nunca vi, nem vi muita coisa dele. Mas não sei se acaba entrando nesse esquema também, que ele acaba sendo meio automático mesmo, porque tem isso, ele é rápido e você não vai conseguir pular e bater nos inimigos. Essa é a diferença, né? Por exemplo, o Mario nunca se baseou nisso. Era justamente de você pular, matar o inimiguinho lá e tal. E então... E é lógico que, de novo, o genial... Não, o pessoal genial da Nintendo, o Shigeru lá, né? Mas... Então eles conseguiram passar pro 3D, o Mario 64, né? Que foi um absurdo. Mas também por isso, nunca se baseou em ter que ser rápido, então no 3D, eles criaram um esquemazinho que você ia pra pular no inimigo ou bater e tal, e deu certo. E aí tipo no Sonic, não tinha como fazer isso nessas velocidades, ainda mais no Sega Saturn, por exemplo, que tava começando os 3D, não ia dar. Eu acho que talvez por isso...
Oh, meu Deus, que não tenha tido um Sonic. Mas. E também tem isso, vai, como eu falei. O Sonic 1 é o que mais me marcou. É o que eu gosto. Apesar do 2 eu saber que é melhor. E ver umas coisas assim que já eu acho meio estranho no 1 é o que eu mais gosto. E aí o 2 é bom demais, né? As coisas que eles incluíram e é mais completo realmente o jogo, né? O principal daí que o pessoal sempre fala, acho que é o Spin Dash, né? Que chama, que você aperta pra baixo e faz aquele esqueminha pra ele ir, que ajuda realmente. Mas é tipo uma versão bem melhorada do 1, né? E é incrível como mesmo assim os caras conseguiram ter músicas mó legal que as músicas do 2. Nossa, que idiota. Eles conseguiram manter. Pega uma aí. Eles conseguiram manter de ter música legal, os cenáriozinhos. O gráfico do Sonic é muito bonito, né? É muito bonito o gráfico dele, o jogo flui bem pra caramba mesmo. Os cenários do jogo, então. Pensando aqui defeitos dele, mas pra mim é um jogo quase perfeito mesmo, assim, pro que ele se propõe, né? É um jogo bom demais, vai. Não consigo ver falhas. Nossa, olha, isso aqui é ruim demais, não sei, pelo menos eu, né? E aí joguei o 2 bastante também. Joguei bastante e era muito legal, né, jogar na época. Eu lembro que quando eu era mais viciado eu fazia. Não foi burro agora, mas eu fazia isso, eu pulava por ali direto. Mas eu vou ir devagar pra não fazer nenhuma besteira, eu quero ir ganhando umas vidas. E o 2 eu joguei bastante. Aí esse é estranho, eu vejo, eu entendo, eu zerei um tempo atrás. E eu entendo o que o pessoal fala, mas o 3 foi o que eu menos tive contato. Não tive muito contato com o 3, joguei na época. Aquele que é o Sonic, que seria o 3, né? E o Knuckles. Eu também lembro que eu joguei numa época assim, foi bem estranho, porque foi bem mais pra frente, foi algum emprestado, alguma coisa assim. Joguei, mas esses dois eu não tive tanto contato. E aí, como eu falei, eu entendo que eu joguei recentemente e realmente tem coisa melhor assim. O jeito que o jogo flui é legal também do 3, eles tentaram fazer de ser bem direto assim. Ah, olha, esse foi roubado, eu não bati no espinho. De o jogo fluir direto, meio que não vai parando o estágio, né? Um vai ligando no outro. Eu acho que a adição mais legal. Eu acho tão estranho aqui que você fica. Tem umas horas que é difícil pular nessas partezinhas ali pra não pegar no fogo. Ixi, eu acho que não vou conseguir pegar moeda suficiente pra pegar o bônus aí. Vamos ver. Eu acho que a adição mais legal do 3. Puta, olha que burro ainda, vai direto. Realmente não vou conseguir. A adição mais legal que eu acho que fizeram no. Ó, se eu não tivesse vacilado ali, daria. Porque é tua máquina. No 3 eu acho que foi as proteçãozinhas, essas bolinhas. Tem outro nome que costumam chamar, não é? É o campinho, né? Que seja, vai. Mas ficou bem legal aquele campinho de fogo. Ixi, faltou um. Esse daqui que foi. Eu ia na frente, mas eu falei, puta, vai me bater. Vamos ver se talvez ainda dá. Não sei se vai ter moeda suficiente, mas. Então eu achei legal que daí tem aquele campinho de fogo. E o de fogo é bem da hora, até pelo jeito que você pode apertar e ele vai pra frente até daquele jeito, mas o mais da hora não tem jeito. Aquilo é muito satisfatório de usar, que é aquele magnético lá que vai trazendo acho que não vai ter. Que você vai pegando as. Qual que é o nome? Os anelzinhos, né? Os ring. Então aquele é bem legal. O de bolinha acho que é o que eu menos gosto, né? É bom que você pode respirar na água de boa, mas olha que sacanagem, por pouco. Então eu achei bem legal essa inclusão. E continua sendo bonito, né? O cenário.
As musiquinhas são legais, mas eu já acho que não tanto quanto essas. E, putz, não sei se se tem gente que gosta, mas eles tentaram, tipo, no mesmo esquema. Eu acho que são fases que são irmãs, assim, são bem parecidas. Tem, tipo, o mesmo naipe, que daí é a Spring Yard, aqui é próxima, né? Puta merda. Spring Yard, a Cassino. E aí no 3 eles fizeram aquela fase, puta. Eu acho, pelo menos, eu acho aquela fase insuportável, que é aquela. Que é tipo do circo, sabe? Até a musiquinha eu acho chatinha, mas a fase é muito chata. Eu acho que não ficou nada a ver. É isso que talvez. E como eu falei, eu zerei recentemente e gostei. Foi um desafio legal e foi também legal porque, por exemplo, eu devo ter zerado alguma vez há muito tempo atrás, mas nossa, é um jogo que eu não costumo jogar. Eu falei, puta, eu vou jogar agora, vou tentar zerar. E eu consegui zerar de primeira, assim, nas últimas vidas mesmo. Eu ia tentar o Sonic Knuckles e foi direto, mas eu acho que por causa do tempo até, eu não sei, até pelas vidas eu parei de jogar. Então eu zerei o 3 e quando começou o Knuckles eu não joguei mais. Mas foi legal que pelo desafio foi e eu consegui zerar o. Acho que tem mais um, né? Que vai. Isso. Eu consegui zerar o 3 assim de primeira, depois de tanto tempo. Então foi legal e eu gostei do jogo um pouquinho mais. Mas não sei, eu acho que é ali à frente que tem um esquema que você entra na parede, né? Eu acho que tem umas fases, não sei, pelo menos é pro meu gosto, né? Porque eu não tenho nostalgia. Talvez se tivesse jogado na época seria diferente. Mas eu acho que tem umas fases meio nada a ver. Principalmente essa do circo aí. Ai, essa do circo. Não sei, mas é um ótimo jogo. E eu entendo, eu consigo entender. Não é a opinião que eu tenho, porque até de ser melhor eu acho que é o 2, mas essa parte que eu falei aqui, que quando era moleque era bem difícil passar, era um desafio você chegar até aqui assim. Então, o meu preferido é o 1, mas eu acho que talvez o pico, assim, na minha opinião, né, foi o 2, mas eu consigo entender. Aqui tem foguinho. Ó, essas partes é chata que você pegar um embalo ali e pular sem bater no fogo ali. Então eu consigo entender. Se alguém falar que o 3 é o melhor também, mesmo não achando, eu consigo entender. E aí aquele Knuckles, tipo, e que nem é o que falam, né, que era pra ser tipo, o 3 era pra ser tudo aquilo, né, o Sonic Knuckles. Então, é bem legal, né, mas realmente é como se fosse um 3 mesmo, né, mais ou menos a mesma coisa. Então é bem legal. E esse é estranho, porque eu nunca joguei na época, foi o mais perdido. Mas eu tentei ver algumas vezes atrás, mas talvez quem jogou na época deve ter pirado, né? Porque por ser do Sega CD, ele era um pouquinho assim. Ele tinha mais detalhes, né? Tinha música e tal, mas eu nem tenho memória nenhuma, porque como eu falei, eu joguei. E antes disso, puta, essa fase é requintada demais, né? A musiquinha, o cenário dessa fase assim, do jeito que é. Aquelas montanhas, olha aquele céu lá assim, tem aquela cidade lá atrás, até meio feinha assim, mas com essa música e aquele céu, nossa, essa fase aqui também é bem memorável. E eu sei que talvez muita gente vai preferir a música, tanto a música quanto a fase da Cassino, e a música realmente é muito boa, mas você vê que estranho, a Cassino eu também não gosto muito, porque essa daqui, ó, tipo, dá pra entender, tem umas partes que é mais travada assim e tal, mas ela até que flui um pouquinho mais. A Cassino eu acho muito estranho, eu acho que ela é tipo mó labiríntica e você fica indo naqueles. Ó, e olha que estranho, esse bicho pra mim marcou por algum motivo, não sei, mas pra mim sempre, desde quando era pequeno, e pra mim ainda é assim, quando falavam de bicho papão. Na minha cabeça eu tinha a imagem desse bicho, então pra mim esse bicho aqui é o bicho papão. Ô bicho papão maldito. Olha, de novo.
Então esse é bicho papão. E era o que eu tava falando, eu acho a Cassino meio estranha, eu acho ela meio presa, mas a música nem se fala, a música é genial. Nem sei porque eu tava falando isso. Ah, eu tava falando isso, né? Que ele é bem feito e tal, tem os detalhes, mas o Sonic CD, não sei, eu acho bem estranho o jeito que ele é. E uma coisa que eu achei estranha, posso estar falando besteira, mas pelo menos quando eu vi aqui, olha, eu sei que não é tão comum também, então talvez até isso, eu pensar e ver aqui de novo. Mas que nem veio o bicho-papão, vai ter os bichinhos que vêm e tenta tirar, mas você ainda vai vendo inimigo, assim, você vai tendo os inimigos, não é só tipo você ir pulando. Mas eu não sei, faz um tempo, né, quando eu tentei ver assim. Mas o do Sonic CD eu acho estranho. Parece que quase não tem inimigo. Parece que é quase você. Eu vou ter que ver depois de novo pra não falar besteira, né? Mas pelo que eu lembro, ó, então aqui tem o bichinho que atira, aqui tem esses bichos malucos aqui. Mas eu achei estranho quando eu vi o do Sonic CD, parece que você ficava no vazio andando, tinha um inimigo ou outro, e era mais só tipo pular mesmo e fazer as coisas. E aí é isso, né? Por não ter jogado, de novo, eu consigo entender, talvez pra quem tinha a gente pirava com Sonic na época. Esperar esse bicho maldito aqui sair. Esse bicho é bem da hora também, né? Então, pra quem gostava de Sonic aí, imagina, do Sega CD que tinha as musiquinhas mais diferentes assim, deve ter sido muito louco jogar. Mas pra mim eu acho meio estranho. E aí eu vi também há muito tempo atrás jogar, nunca joguei, vai ser tipo bem diferente tentar jogar daqui a um tempo, mas aí tem aquele Knuckles Chaotix, né? Que eu acho bem estranho também, e já o que eu não gosto muito é de depender de ser, como eles falam, gimmick, eu não sei como seria, né? De ter tipo lance que você tá preso com aqueles negocinhos. Ele é bem feito, é bem legal assim, umas coisas que tem, mas música eu nem lembro, eu só vi mesmo alguma vez assim, mas não sei, não. Puta, que burro, não vou conseguir pegar mesmo. Não tem problema também, o objetivo é zerar o jogo, não é zerar com tudo nem nada. Mas esse daí eu não posso falar muito porque é aquilo, eu não joguei. Mas você vê que é isso, mais uma vez volta desses jogos antigos, que é quando eu penso e contato mais que eu tive, foi mais tempo com o Mega Drive. E Sonic eu acho genial, eu acho muito legal. E eu acho muito, muito bom, não tem nem o que falar, o que o jogo representa também, e é um ótimo jogo, né? E é o que eu tenho mais contato, que eu tenho mais familiaridade e mais ligação. Não tenho tanto com o Mario, mas aí mesmo sendo assim, né? Aí são só pensamentos, né? Que são, mas eu acho que cada um tem o seu papel, mas eu acho que não tem jeito, né? Mario realmente é muito mais legal. No total, não tem nem o que falar, né? Ainda de todos e de outros videogames que nem eu falei, eles conseguiram passar. Nossa, olha essa parte aqui, eu nem... Tem alguma parte aqui por canto? Eu nem lembro mesmo. Realmente eu caí aqui porque eu tava falando e tal, mas nem lembrava dessa parte. Então, eu acho que no conjunto mesmo, no total, e mesmo desses aqui mais antigos, eu acho que o Mario é mais jogo mesmo. Se a gente for falar de gráfico até, dá pra pensar um pouquinho, viu? Porque até que falavam que realmente o NES tem mais cores que o Mega e tal, né? Mas... E a artezinha dos Marios são geniais. Mas o gráfico do Sonic, pô, é muito, muito bom. O colorido dele e o gráfico em geral, assim. Mas eu acho que você vê, então mesmo não tendo tanto contato quanto tive com Sonic, eu acho que é um jogo mais completo, mais legal. Mas de novo, isso aí é besteira, né? O legal é ter os dois. Essa é a parte mais legal. Tem os dois jogos, você joga cada um uma hora.
queria tentar pegar ali embaixo, mas é chatinho pra caramba isso aqui. Aí. E o Mario também, uma diferença é essa, né? O Mario conseguiu ir pro 3D de boa e continuar sendo ótimo o jogo. Não sei se ele... Não sei nem mais em que... Porque isso aqui umas horas é chatinho, cansado. Mas isso, como eu falei, não é nada, né? E realmente a diferença é essa. O Sonic, tanto quanto o Mario, é uma referência em jogo de plataforma bom, né? Porque, como eu falei, começou a ter tanto jogo de plataforma, mas... tinha uns que não eram tão bons, né? E esse daqui, pô, não tem o que falar. É um jogo completo, vai ser gosto. E até gostaria de ver que outra pessoa pode falar, isso eu acho ruim no Sonic, alguma coisa. E como eu já ouvi, né? Tem gente que não gosta, mas beleza. Mas é um jogo completo e de plataforma realmente é uma referência, assim, né? Um jogo que realmente você vai de plataforma, sempre vai lembrar uns desse daqui. Aqui acho que já... Aqui acho que é o fim, né? Beleza. Bom, vamos tentar, né? Puta, eu peguei duas, né? Vamos tentar, quem sabe eu consigo até o fim ali. Mas é isso, né? Sempre foi os beat'em up, aventura, mas puta, jogo de plataforma sempre foi um dos mais legais também, né? Justamente por esse desafio de você ir tendo que pular e pegar os negócios, ter que ter vida. Puta, onde que é aqui? E pra cá, né? Olha, isso que é sacanagem. Aí você vai umas horas, você cai, você tem que ir tudo de novo. Mas jogo de plataforma é bom demais, esse esquema de você ter que ir acumulando as vidas pra conseguir, e aí o desafio. Então... Vamos lá, quem sabe essa aqui eu consigo. Aí agora dá, hein? Tá louco? Não! Deixa eu prestar atenção aqui pra pelo menos tentar essa, tá vendo? Oh meu Deus! Aí. Então, de plataforma sempre foi divertido e... Nossa, agora que é verdade, né? Que eu pensei que... Tô falando e não posso vacilar, porque eu acho que... Realmente, eu não sei... No padrão, acho que são o quê? 2 continues que tem? Nem sei ou se só ganha aqui nos bônus mesmo. Então, pelo menos no bônus eu tenho que tentar pegar umas moedas ali pra ganhar mais uns continues. Então, chegar no fim, acho que eu não vou ter problema, mas nunca se sabe, né? Então sempre, tipo, você vai ver umas listas, assim, dos melhores de plataforma, do coisa. O Sonic com certeza vai estar, mesmo sendo, tipo, entre os dois videogames, vai. E... que é bom demais mesmo, né? Mas então aí só vai ser o gosto e jogo que você teve mais contato e costumou jogar. Mas... aí quero saber se alguém concorda ou não, mas pelo menos na minha opinião sempre foi isso, de achar que o Sonic não conseguiu ir pro 3D por ter esse lance de ser rápido e não dá pra aplicar tipo essa jogabilidade. E você vê isso que é... Puta merda. Isso que é estranho, né? Funciona bem aqui, porque foi assim o primeiro jogo que saiu, né? É desse jeito. Mas aqui ele vai rápido umas horas, mas a jogabilidade é boa, você vê? Você pula assim, você vê que... pra cima aqui, não é? Ou dá pra... Nossa, eu ia falar agora há pouco que eu não morri nenhuma. Fui burro, fui afobado ali.
É, ia falar alguma coisa do 3D lá, né? Mas até esqueci que é, mas o que eu tava falando é isso, que eu acho que não. Nesse aqui funciona, seu pulo, você vai, é tipo bem preciso, você vai correndo e pula, você consegue acertar o inimigo. O que eu ia falar é isso, que você vê. Se você pula normal, por isso que eles tiveram que fazer aquele negócio que você vai. Tem que apertar o botão de novo pra seguir o inimigo, sabe? Eu pulo e ir direto, que daí pra mim perde a graça, né? Mas, se não, quando você pula, tem algum outro jogo que eu tô tentando lembrar que é isso. Que daí, como quando tá o 3D, que aí você pula, o boneco parece que meio que fica voando, né? Porque, tipo, não é... No Mario é legal, porque no Mario ele tem o peso no 64 e mesmo nos outros, ele tem o peso que você pula, você consegue precisar onde você vai cair pra bater no inimigo e tal. Mas tem os jogos que você pula e o boneco vai meio que voando, então é meio estranho o jeito que é. E aí tem aquele negócio que realmente, pra época, e o Dreamcast eu lembro, nas épocas de moleque que a gente via na revista, puta, era fantástico mesmo, né? Porque a gente tava acostumado com o Play, que era muito louco e tal, mas isso eu acho que era uma das partes mais mágicas assim que tinha também, a gente não tinha acesso, não tinha internet e tal, então era ver nas revistas. E naquela época ainda que tinha o lance dos bits, né? Que puta, nossa, agora 128 bits e tal. E aí você via os gráficos e tal. O Dreamcast era muito louco. Eu ainda vou jogar, ainda falar bastante dele, que pra mim foi bem importante, que bem depois eu tive o Dreamcast. Então foi bem legal. Mas aí tinha isso do Sonic, né? Que daí teve finalmente depois do Saturno. E eu acho que o que impressionava bastante isso era o gráfico, né? E aí que o pessoal sempre lembra, que era aquela fase que daí tem aquela baleia lá e tal. Mas você vê aquela primeira fase. Não importa também, né? Não importa que a pessoa vai ter de experiência com o jogo, mas. Eu não lembro, pelo menos, né? Vamos ver, algum dia eu vou ter que jogar outra vez, mas. Aí você fala um desafio ali, nossa, você vai ter que pular aqui, você vai ter que fazer. A maior parte é realmente você ir andando pra frente, pulando, fazendo umas coisinhas. Mas é mais como se você estivesse vendo, né? Um filminho do Sonic ali, pulando pra ver umas coisas, pulando umas horas e tal, mas pra mim deixa meio que de ser um jogo. Então, isso que... Bom, recuperei a vida que eu perdi ali de besteira. Então, pra mim, por isso que eu acho que não casou, né? E aí você vê, nossa, e tem vários, né? É que por um bom tempo depois eu fiquei longe, assim, de jogo e tal, e pelo menos desses novos, né? Mas tem vários outros Sonics aí que lançaram também, né? E eu acho que não deu certo por causa desses esquemas, assim. E eu tentei jogar um tempo atrás, tenho que tentar de novo, tentei jogar com a minha filha um tempo atrás aquele Sonic Superstars. E acho que eles sacaram isso, né? Também tem o negócio por causa dos jogos do Mario que saiu. Acho que eles quiseram tentar fazer um que desse pra jogar 4 pessoas e tal. E eles tentam ainda continuar aplicando esse negócio de que não, que o jogo é rápido, porque e tem. Puta, eu tenho que prestar atenção aqui que esse chefe tem umas horas que é meio chatinho, viu? Mas talvez esse seja um que ainda dá, porque daí tipo. É isso, né? Continua sendo a. Vai, bicho, agora você não vai pular? Continua sendo a plataforma, mas como é de lado assim, mesmo sendo com que seria o 2.5D, né, que eles falam. Ainda mantém tipo a fórmula aqui, então fica mais fácil de funcionar que o 3D, né? Mas aí eu sei que tem vários outros assim, né? E não sei. Pelo menos pelo que eu vi, nunca funcionou. É só você ficar apertando pra frente. Essa fase aqui já é o absurdo, né? Que de novo, eu gosto, porque por isso que eu falei, pra mim nunca que o que importou foi a velocidade. E aí a musiquinha dela nem se fala, né? É boa demais. Mas eu lembro que daí já tem bastante gente que não gosta.
tem bastante gente que não gosta dessa fase, né? Justamente, primeiro por aquilo, que é de quase todo mundo que joga, fase de água, que é chato pra caramba. Nessa daqui tem um pouco disso, né? Porque você tipo fica mais leve, mais lerdo assim. Então realmente é chatinho isso. Mas eu acho que é uma boa fase de água na medida do possível. É difícil pra caramba. E eu lembro que quando eu era moleque, era tipo meio que o limite. Eu acho que naquela época eu não passava dela. Lembro até de chegar no chefe, mas o chefe, puta, era idiota, era pulado. O chefe era bem dificinho de conseguir, aquela parte que você vai subindo, aí você fica... Ah, porra. Você ficava nervoso ali de subindo e eu achava bem difícil. Então essa acho que era tipo o limite, assim. E acho que quando eu era moleque, eu nunca zerei mesmo no Sonic. Vai bater em mim. Puta merda, eu tô fazendo tanta besteira que... Mas eu não vejo nenhum problema, eu continuo achando que é da hora, porque a parte aqui, ela realmente é dificinha, essa fase, então é isso, ó, é a plataforma, você vai ter que fazer, e não vai subir porque veio a boca. Você tem que pular nos lugares, aí tem o desafio de ter água e você poder se afogar, que era o desespero de todo mundo, né, mas... Eu acho uma fase legal e aí não vejo esse problema de falar não, nossa, aí o jogo é rápido, mas aqui você chega na fase e é chato porque é lerdo e não sei o que lá. Tá esperto aqui pra não... E... No 1 sempre tem, né, os 3 atos, mas ele é bem mais curtinho, né? Ele aí tem a próxima lá, Starlight. Acho que aqui tem isso. Tem a Starlight, aí tem aquela Scrap Brain, que é bem chatinha, bem confusa. Puta, eu achei que ia ter uns espinhos aqui. Esse inimigozinho assim também é bem da hora. Mas um dos que eu acho mais da hora o desenho dele é aquele que é tipo um bichinho redondo e fica com umas bolinhas de espinho do lado e ele vai atirando. Eu acho bem da hora, ele tem uma cara que ele é meio bravo assim, mas eu acho bem da hora o desenho dele. Mas é porque isso daí também né? Hoje em dia você vê, a gente pensando... Quem é nerdão que nem a gente, né, que gosta de videogame há tanto tempo assim, fica pirando com as coisas, imaginando. Aí a gente pensando em tudo e vendo de agora, né? Mas você vendo da época, puta, não tem o que falar. Realmente, e pra quem tinha o Mega, assim, mesmo pra quem não tinha, ia ser legal. Falar, puta, olha que jogo legal. Mas na época era falar, puta, meu, olha que jogo é esse? Porque realmente ainda... Tinha jogos de plataforma e tudo, mas ia lançando os jogos, mas aí você vê o Sonic assim, era fantástico. Olha lá, esse carinha aí, ele é muito da hora. Olha a cara dele, ele fica, o olhinho dele bem bravo. Viu? Mas era... Puta, essa partezinha era bem chata, uma vez eu acabava me ferrando, né? Oh, puta merda, viu? E acho que vai acabar aqui, eu não vou conseguir... Por causa desse maldito aqui. Na época era muito louco, aí lançou um jogo desse aqui, tem mais um jogo bom assim de plataforma, era bom demais. Já acaba aqui, né? Não consegui. Bom, como eu falei, não importa, o objetivo não era conseguir tudo, era zerar e quem sabe mais pra frente, né? Porque é só questão de treino, né? Eu acho dificinho o jeito que é pegar os bônus, eu acho que depende de treino mesmo, daquela lá do jeito que os bônus do Sonic 1. Eu acho, não é garantia, né? Eu lembro que uma última vez que eu tentei zerar um tempo atrás,
Foi mó absurdo que eu consegui zerar, puta, nas últimas vidas o 2. Mas aí eu falei, puta, eu vou tentar pegar os bônus. E acho que, tipo, eu acho que foi exatamente... Vou esperar aqui. Exatamente no último negocinho de bônus na última fase ali. Eu peguei, mas... E não peguei o bônus. Eu consegui pegar o negocinho, tive as moedas, mas não consegui. Mas eu acho que talvez pra mim... Puta, que... Não. Ah, meu Deus. E mesmo quando ele tá sem os negocinhos, ele é bem da hora, essa cara dele aí. Então, mesmo sendo difícil, é o que eu falei, não é garantido, mas eu acho que em tentativas, eu pego isso aqui e for pegar o 2 agora, acho que talvez seria mais fácil eu conseguir todos os bônus do 2 do que o do 1. E o do 3 é... Não sei se eu acho mais difícil do 3 do que o do 1, mas o do 3 é dificinho também. Depende de você treinar e fazer mesmo, ter o costume, né? Já vi uns memes do pessoal falando disso aqui, tipo que... Falando assim, nossa, eu ter ansiedade com alguma coisa, estressar com alguma coisa, eu jogava isso aqui quando era pequeno. E aí, tipo, mostra de como que era. Aí nessa fase aqui, você com a musiquinha aí de um negócio que vai se afogar. E... Puta, realmente, isso... Aí, de novo, é um idiota dessa época falando. Quem joga hoje em dia vai gostar mais e tal, mas... eu acho que essa época de ter começado é incomparável, né? Porque... Puta, aqui é bem dificinho, né? Você pula daqui, o idiota ele não... não gira. Eu acho que foi a melhor época de ter começado mesmo, que ainda tava nesses joguinhos assim mais... Isso falando, tipo, considerando o NES e o Master também, né? Porque na verdade, como eu falei, o primeiro videogame que eu joguei foi o Atari, mas... Aí era outro, e que também é um dos que eu mais piro também, né? Que é aquilo, você fazer ponto e ficar indo. Mas o NES, Master aí, Mega e o Super NES, puta, é muito bom ter começado nessa época. Justamente por ter esses joguinhos mais difíceis, né? Desafiador, então é diferente do que joga hoje em dia. Mas é tudo questão de época também. Puta, eu acho que eu devia ter pego ali. Vou parar aqui pra pegar. Puta, aqui não, porque eu vou começar a me ferrar aqui também. Sabia. Esse aqui, puta, tem um outro que dá pra você abaixar, mas esse aqui eu acho que não dá. Vou esperar aqui. Mas aí de novo, só tudo termina nisso, né? De novo que eu falei, é porque realmente a gente... esse aqui que dá pra baixar. A gente é nerdão, né? E esse é o barato também, ficar discutindo de jogo, e que jogo é esse teve, mas no fim das contas... Não é daquele... É aquele jogo que, putz, ainda mais se você tem uma nostalgia, né? Um joguinho mó confortável pra jogar, bem requintado de você pegar e jogar na época. Do que... Tem coisa que eu ainda vou falar bastante, mas... É uma das partes que eu acho mais interessante também desse mundo de quem jogava assim. São os jogos ruins, né? Porque... Acho que aqui acaba já, né? Porque na época, quem alugava jogo, assim, entende, e tipo, quando a gente era moleque, não tinha jeito, né? Em relação ao videogame, quando você ia jogar, você não ia ter muita outra opção, então era jogar o que tinha mesmo. Mas aí nessa questão de alugar alguma coisa, puta, quando você pegava uns jogos ruins, e aí tinha que ficar jogando ainda, porque era o que tinha. E também tem aquilo, né? Vocês vão ver... falar ainda, e é por isso que é aquela questão de gosto, mas tem muito jogo que o pessoal considera bom e pra mim é ruim, assim, na minha vida não é muito legal o jogo, não. E até jogos que eu poderia gostar bastante na época e hoje em dia é diferente, então realmente, além de tudo tem isso ainda, né?
tem a questão de tem jogos que desde a época eu adorava e gosto ainda, mas tem uns que eu não é tanto, sabe? E aí, putz, esse daqui era uma coisa garantida, então vai me bater, sabia? Aí. Então esse era um garantido, esse tá num dos jogos bons, né? Um negócio que você sabe que você ia alugar ia ser bom, mas compensação, já pensou? Aqueles que você tipo, você não conhecia, alugava numa sexta-feira pra ficar o fim de semana e jogar. Se fosse ruim, não interessa, você ia ter que ficar jogando aquela porcaria. E o que é a diferença aqui? Isso eu já percebi, como eu falei, né? Muito tempo atrás e tendo com o Xbox, e aí tinha o... Quando eu peguei, né, o Xbox foi mais justamente por isso, por já ter alguns jogos assim. Eu acho que no PlayStation tem as mesmas coisas, né? Tirando uns exclusivos, né? E que acho que nesse tipo de jogo nem tem. Mas daí na época que eu peguei, que eu tinha aquele Game Pass, e eu peguei também por causa disso, né? Nessa época, na verdade, foi mais disso, de um jogo mais novo pra poder jogar com a minha filha, né? E aí ou com um amigo, ou até com um primo da minha filha que jogava. E aí o que eu percebi era isso, e essa é a diferença, né, pra essa época, e isso é legal. Tem coisa aqui. Isso é legal. Porque na época era aquilo, ó, você alugou uma tranqueira do jogo, é isso que você tem. Puta, não. Alugou uma porcaria, é isso que você tem, você vai jogar isso daqui, você quer, você não quer, e aí realmente era isso. Lógico que na época a gente saía pra brincar na rua ou brincava em casa com alguma coisa, mas se fosse tipo a hora de jogar, era o que você ia ter, e você ia jogar o jogo ruim no fim de semana, morrendo 30 vezes sendo ruim mesmo. Mas o que eu percebi é que isso aí, a molecada tipo de hoje em dia, e ainda mais que nem eu falei, vai, você tem um Game Pass. Puta, tinha. E aí pra criança também, vários tipos de jogos. Mas tem 300 mil jogos. Aí você via que tipo a molecada coloca um jogo, começa a jogar, fica. Hoje tá alto ainda, hein? Fica 20 minutos jogando, aí fala, ah, vamos jogar esse agora? Aí começa. Depende, ou se for um jogo bem legal é que eles estejam querendo jogar, mas. Não. Nem lembro se é. Puta. Se era por aqui mesmo. E agora olha, sem nenhuma estrela. Um vacilinho aqui, deixa eu pegar aqui. Você vê que era um negócio que é aquilo que a gente sabe, né? E é mais 30 mil jogos e nenhum interessa. Cada 20 minutos fica trocando. Ah, não, agora vamos esse aqui, agora vamos esse. E que aí tem até a ver com a questão de, que nem fala, hoje em dia depende. Aí tem a coisa que você gosta, você vai ver, mas até desse esquema de Netflix, desses streaming, que daí é aquilo, puta, não tenho nada pra ver, e tem 900 mil filmes, 30 mil coisas pra você assistir. Então isso da época tinha suas desvantagens, né, de ter umas coisas muito ruins aí, você não tinha o que fazer, mas a gente jogava, né, era o que ia ter, você não ia ter, ah não, agora eu tenho 30 mil mais aqui pra ver, você jogava, era o que ia ter. E essa vai ser uma grande jornada ainda dos jogos ruins, porque, como eu falei, tem muito jogo que até tem gente que considera tal e eu acho ruim. Eu, tipo, por algum motivo, tem alguma coisa que eu acho zoado. E isso vai ser legal até, tipo, porque geralmente tem os jogos que eu costumo jogar mais, mas pra gravar aqui e pelo desafio também vai ser legal isso, vai ter coisa que tipo, mesmo, ou talvez eu não goste muito, ou talvez eu não conheci muito e eu vou acabar jogando pra poder gravar, então isso é legal. Ó, esse chefe aqui realmente ó, já pegou e já vai me ferrar aqui, e se eu caísse ali já era. Eu acho ele dificinho, viu? Você ir tipo... Ó, agora com a água ainda aqui. Puta, agora eu vou ficar esperto aqui, porque eu perdi o anelzinho. Já era. Que burro, que burro. Mas é isso, né? Porque eu falei tanto tempo sem jogar e você vai querendo ir
Ai, ai. Pelo amor de Deus. Mas eu tenho que zerar direto. Perder, não conseguir zerar aqui é inadmissível, né? Tem que conseguir. Com calma aqui, acho que ali em cima tem umas moedinhas. Espero que seja ali em cima e não era ali naquele canto que eu não fui. Mas acho que é. Putz, acho que talvez era ali mesmo. Se eu for aqui sem moeda vai complicar. Ah não, aqui. Aí, olha, eu fiz a mesma burrada. Puta, podem xingar. Que idiota, né? Mesma burrada. E é isso também, eu tô querendo ir mais rápido pra tipo a água não vir, mas não tem problema, né? Aqui depois tem que tentar ir meio rápido sim, mas dá pra ir. Acho que justamente o desespero dessa aqui é isso, né? Você quer ir rápido porque tem água, tem espinho, tem fogo debaixo da água, mas não precisa ir tão rápido assim. Dá pra ir tipo de boa. Vamos ver, e agora ó. Não vou ser burro de pular aqui. Esse cachorro hipopótamo não soltar fogo. Porra, e agora foi logo ali. Ah, eu vou devagar aqui. Já era. Puta merda. Como pode? Já tá morrer 3, 4 vidas aqui logo nessa parte. Aí vai ser mais pra Scrap Brain, né? Porque, lógico, pode acontecer de morrer na Starlight, mas a Starlight, tem umas partezinhas ali que se eu vacilar, eu não lembro também da fase muito bem. Pode até morrer, mas o problema mais vai ser a Scrap Brain. Eu posso vacilar agora de perder aqui o negócio ali. Foi uma sacanagem que eu perdi aqui nesse. Ah não, eu perdi no de cima ali. Porque você quer ir rápido pra não ficar debaixo da água, porque porra, é mó ruim de você controlar aqui assim. Ó, agora eu já demorei demais, eu já devia ter pulado. Ah, olha lá, mano, porra, é fogo de tudo quanto é lado. Ele vai... Ai, eu tô chegando. Não seja burro aqui, hein. Ai, puta, eu achei que eu ia cair ali no buraquinho. Beleza, menos mal. Mas aí na Scrap Brain ali tem umas partezinhas também que é bem chatinha, viu? Tem, puta, aquela é o mais desafio mesmo. Tem uns raios, tem umas portinhas que você pode cair lá. Ai, a musiquinha dessa aqui é muito boa. Explode logo, bicho. E essa daqui que volta, né? E acho que é uma boa mistura, né? Mas volta a ter tipo uns negócios que é pra você... Vai pegar bem ali. Volta a ter uns negócios de... ter mais velocidade, né? Que tem tipo uns loopzinhos e tal, mas... ela tem bastante parte ainda de plataforma. Ó, esse daí, esse bicho aqui, ele não tá tão bravo que nem aquele outro. Qual que é a diferença deles? Fogo. Caramba, não. Um foi no de cima. Aí tomei o fogo embaixo ali. Não. Eu realmente não tô lembrando da fase direito. Eu lembro assim de umas partes, mas do que vem em seguida assim eu não tô lembrando. Aqui é pra cá mesmo? Tem que ir ou é pra outro lado? Né? Aqui é. Se bate aqui no esqueminha.
vocês veem, é o que eu comentei, que isso é bem estranho, que é estranho porque eu não consigo lembrar de tudo, né? Mas joguei bastante jogo já e tal, mas aí aquele lá, e eu tive o Sega Saturno uma época e foi muito louco. E o Sega Saturno é um videogame que eu gosto pra caramba, imagina. É uma pena mesmo que foi toda aquela história que a gente já sabe, mas puta, que videogame da hora foi aquele, tanto jogo da hora assim, é uma pena que não deu mais certo assim e aconteceu tudo aquilo, porque teve muita coisa boa. Mas eu tava lembrando do nerdão lá, né, que é o cara que criou o Sonic e tal. Aquele Yuji Naka, acho que é o nome dele, né? E aí acho que ele também, não sei se trabalhou ou criou, a ideia foi... Nossa, ele esmaga ali? Não sei. Foi inteira dele, que é aquele Knights, né? E esse jogo eu nunca joguei. É bem estranho mesmo, mas mesmo na época... Nossa, olha como que eu passei aqui e não pegou a moeda. Mesmo tendo tido o videogame, eu nunca joguei esse Knights. E aí, bom, não vou... É por ver, né, o jeito que eu acho, mas não vou poder falar por não ter jogado, né. Mas é um outro que eu achei sempre meio estranho o jogo por causa disso também, que ainda é meio rápido, assim, eu acho estranho do jeito que era... Você vai voando e aí vai passando naquele... O que aconteceu aqui? Que sacanagem, vou voltar aqui e ver esse negócio. Ó. Vocês viram que roubaram na cara dura, né? Sumiu a espinha, a bola de espinha. Né? Eu achei que ia sumir de novo. Nossa, eu fiquei abaixado ali, não ia nem fazer nada, mas quase cai. Já? Ah, beleza. Eu tô ficando esperto agora, viu? Porque depois de morrer aquelas vidas ali, eu não quero... Eu tenho que zerar o jogo, não quero morrer. Eu acho que deve ter, né? Ó. Isso que eu tô curioso pra ver também. Não sei se vai dar pra ver, né? Se eu perder tudo. Mas eu queria saber isso, se os créditos você já tinha algum, ou é só os que ganham lá mesmo nos bônus. Não? Será? Acho que não, deve ter alguma coisa ali, né? Mas eu achei estranho o negócio cair. Esse ventiladorzinho aqui, esse negócio é bem maldito, viu? Olha. É por aqui, né? Ah, ele tem que parar. Não, sai. Esse bicho aí é da paz, ele é meio verdinho, ele não tá tão bravo. Aquele lá que é... Tá nervoso porque a lasanha queimou. Plataformeiro, vê ó. Plataforma, tem tipo... Tem as partes de correr até, mas é um jogo de plataforma, né? Então, em resumo, pra mim, o Sonic nunca teve que ser baseado em velocidade só. Puta. Não. E vamos ver, né? Depois de todas essas últimas jogatinas que eu fiz, eu não tô querendo nem falar nada mais, nunca mais, apesar do que seja. Mas o chefe dessa fase aqui não é difícil. Então, acho que... Não, idiota! Que sacanagem, hein? É bomba, é bicho com espinho. É o chefe já? É, vamos ver. Falei que é fácil, mas eu tô prestando atenção aqui pra não fazer besteira. Ele atira sempre no mesmo lugar, né? Sempre aqui. Aí aqui. Ah, olha, só porque eu falei ele mudou.
Da hora. Beleza, tranquilo. Tentando lembrar agora qual que é o lance, se é... Tem os dois, né? É no Japão que ele chama de... Ou é no Brasil? No Brasil não. No Ocidente que chamam de Eggman. E lá era Robotnik. Não lembro. Puta, isso, ó. Essa fase aqui aí já começa absurdo, mas... É isso que eu pensei agora. O pessoal até fala bem e gostou. Eu nunca assisti, eu não sei, não tive muito interesse em ver nada disso assim, mas que tem aquele filme do Sonic, né? E eu não tô nem questionando isso, pode ser que seja bom e tal, mas puta, eu acho que o cara que fez o Robotnik é o Jim Carrey, né? Como pode escolher o Jim Carrey pra ser... Eu acho que eu não tenho pressa, eu vou tentar ir aqui por cima. Aqui não dá, você tem que ir pelo lado mesmo ali. Eu vou tentar ir por aqui porque eu não sei se fica um pouquinho mais fácil e tal, e eu sempre costumo... Não, puta, mas também é burro, né, mano? Caramba! Vai com calma, se eu não conseguir aí eu vou por baixo, mas... Olha, eu tô sendo muito burro! Eu não tô pegando tempo ali. Não, pera aí, agora eu não vou ficar aqui até a ponto de morrer, mas agora eu quero conseguir aqui por cima. Espera o tempo, idiota. Caramba! Ele é bem rápido, né? Você tem que fazer... tem que fazer o negócio pra dar certinho, aí você cai nele e ele já tá... Oh, meu Deus. Pelo amor de Deus, viu? Tem que ser quando ele tá começando a... Vai, agora... Pronto, que idiota, caramba, todo esse tempo pra... É o que eu tava pensando, eu nunca... Tem muita coisa aqui assim, nos jogos assim que... não adiantou nada, eu caí, puta, que seja, agora vai por aqui. Mas tem muita coisa que eu penso assim que eu não sou muito bom, mas essa é uma que eu lembrei, tipo, de umas partes dessa que é coisa que o cenário tem um que tá sumindo e outro que vai aparecendo, puta. Eu lembro que acho que, nossa, esses vai ser uns difíceis de conseguir, mas do Mega Man, acho que é do 1 mesmo, do NES, que tem, puta, uma fase de gelo, o que que é? Mas eu lembro que tem um que é uma fase assim que você tem que esperar, tipo, um bloquinho some. É que aquele lá eu acho que até pra falar a verdade é um pouquinho mais tranquilo, porque ele tem um padrão que você vê, agora é um aqui, aí o outro, então dá um pouquinho mais, mas tem algumas fases que é bem chatinho de fazer isso. Sabia que eu caí no negócio. Vocês viram? Realmente é o que eu falei. Eu consegui 2 esmeraldas. Não, 3. Foram 3, né? 3 esmeraldas, faltou metade. E eu fui bem devagar. Nossa, o fogo tá bem ali onde eu tava. O que tinha? Não vai ter nada. Eu fui bem devagar mesmo, caramba, 1 hora já de
de gameplay, o Sonic é algo que você for, tipo, é que você viu, eu fui falando, parando umas horas, teve o chefe ali que eu morri várias vezes, então teve isso, mas costuma ser algo que rapidinho você vai, que eu fui bem devagar jogando. Bom, pra argumentar com a minha teoria de que o Sonic não precisa ser rápido, não precisa ir correndo, apesar de que pode. Essa fase, puta, que fase confusa. Puta, essas partes também umas outras, quando tem umas esteiras assim. Tem umas partes ali que é bem chatinha na frente, que é isso, tem as esteiras aí, tem um negócio. É uma loucura essa fase, ó. Tem isso, tipo, aqui, ó. Aí já perdeu uma, corre, não interessa. Olha, é fogo, é raio, é plataforma caindo. Não. Tem umas horas que tem que puxar assim mesmo, depois ainda mais você morre. Vai, agora. Não. Vai. Eu tô tentando ir na boa porque. Eu achei um pouquinho tensa essa fase aqui, viu? E. Nossa, o negócio veio vindo a milhão, eu fiquei com receio. Ah não. Quase pulei ali, né? Puta merda, não. Impossível, velho. Tranquilo, não quero começar a perder a vida aqui. O que eu ia falar é que. Agora eu já aprendi, fogo pegando aqui. Que o que eu ia falar é o que eu acho chatinho. Nesse aqui nem tanto porque. Não vou dizer, não acho fácil. Pode ser que eu morra também, né? Mas eu acho o chefe do 2, que é aquele Robotnik grandão. Puta, tem gente que vai de brincadeira, né? Também é questão de prática e tudo e consegue na boa, mas eu acho chatinho e justamente por esse negócio, né? E que nem esse aqui no 1 também já tem isso. E quando você passa pra parte do chefão ali, você tá sem moeda nenhuma, né? Sem anelzinho nenhum. Então, tomou uma ali e já era. Oh, bodega. O que a gente entende quando é uma esteira de indústria, mas pra que o cara precisa de uma esteira ali que vem uma serra? Ah não, aqui foi. Caramba, tá tensa essa parte, viu? Não. Nossa, não pegou fogo em mim ali. Eu ia falar, é que tipo, não é muito do meu gosto, mas. Nossa, eu não sabia. Mas agora eu vou sofrer pra subir isso aqui. Não seja burro, velho. Olha, nesse aqui vai ter que quando ele faz, né? Acho que não é muito do meu gosto essa, mas eu ia falar da música. Ah não. Não, pega. Ah, meu Deus, não posso empacar nisso aqui. Eu ia falar da música, que não é muito do meu gosto, mas acho que ela faz bem o papel, né? Parece que é bem pra ser mesmo, que é o lugar do cientista maluco e tal. Agora, deixa eu tentar. Eu acho que tem uma parte que você vai ali por cima, entendeu? Vamos ver se tiver alguma parte que eu possa cortar o caminho ali daquele lugar. Eu vou tentar. Ah, não. Ó, porque
Isso que eu falei, e é verdade, mas você vê, quando faz umas coisas assim, é lógico que depende de umas horas e faz parte do jogo, mas quando você faz uns esquema de velocidade e aí você cai ou bate em algum lugar, vai ser culpa sua, porque puta merda, eu não sei se tem que ir direto ali, porque eu não sei se dá pra ir naquele. Meu pai do céu, viu? Não, mas pelo amor de Deus. Ó, é isso que eu falei. Isso que tá acontecendo é burrice minha, não é o jogo. E porque eu falei, a jogabilidade do jogo é. Aí. É muito boa a jogabilidade dele. Então não é uma coisa que nem tem jogo que você vai falar, putz, olha, perdi porque o jogo é. Puta, que coisa fácil também cair, né? Então. Caramba, eu não olhei ali pro cenário mesmo, mas. Tinha fogo que eu nem vi ali que essa. Ah não, porra. Ó, que vai ajudar, né? Um esqueminha desse. Caramba, consegui, achei que ia sofrer ali pra passar. Ah não, como que pegou? Agora corre. Quem diria, hein? Bom, como eu falei, anos que eu não jogo, né? Quem diria que eu ia sofrer tanto assim no Sonic 1? Puta, essas partes eu não gosto. Não? Ah não, pô. Puta, eu não peguei nenhum checkpoint. Caramba, mano. Nossa, eu nunca tive tanta dificuldade assim, mesmo se jogar há bastante tempo, eu ia passando na boa essa fase aqui. E aí, tem que ir pra cima de novo ou por baixo? Mas isso realmente tá absurdo, tá? Uma gravação de Sonic 1 Não, idiota. 1 hora e tanto, e ainda mais se não acontecer mais besteira ali na frente, viu? Vai ser. Ah, não. Vai ser uma das únicas gravações do Sonic assim tão longa. Vou tentar ir por cima aqui ainda, mesmo sendo difícil. Acho que. Mas mesmo estando difícil, tô achando que tá mais tranquilo do que ali embaixo, viu? Esperar. Ah, pô, agora era só. Pegar aqui, né, pra dar mais uma ajuda. Vai, me precipitei, foi muito. Vai, não seja burro, deixa pelo menos umas moedas pra garantir. Ah, se bem que agora nem adianta, né? Eu vou repensar nisso, porque essa parte aqui eu tô achando bem chatinha, viu, com esse. Nossa! Pega mais, vai. Espero que eu consiga passar agora, mas nossa, essa parte aqui eu acho que é mais difícil, viu, daquele peso caindo ali. Puta merda. Uhum.
Uma vidinha bem-vinda. Beleza. Gente, eu tô... Olha isso, quase me pegou. Tô tenso com o Sonic aqui, vem, viu? Puta merda. Pô, vem algum... Não, idiota. Vem algum... Ah não, porra, o fogo ainda não tinha saído. Vou perder aqui. Puta merda. Agora tem aqueles ursinhos malditos, não, é aqui por baixo, né? Caramba, nunca imaginei jogar Sonic tenso desse jeito. Aqui também é por isso, eu não quero perder essa... Viram que agora tá indo. Nossa, checkpoint, olha, será que por baixo, ali por baixo não é possível, tem que ter algum checkpoint, uma fase sem checkpoint nenhum. E essa partezinha agora é bem chata, né? Bom, vamos ver, se eu não for burro mais do que eu já fui, dá... Eu acho que os figura faz algum esquema que já... Oh, mano, essa parte tô confundindo. Vai antes. Acho que tem, né? Que você consegue passar daquilo ali e já vai lá pra baixo. Não sei, acho que é essa parte, né? Mas, como eu falei, se não for mais burro do que eu já fui até agora... Pega essa moeda. Ah, bicho maldito. Ele ficou parado ali só me olhando, só pra me fazer de trouxa. Vocês viram que eu tava falando pra não ser mais burro, já fui aqui, mas... Ai, mas se eu não for mais burro do que essa vez aqui. Deixa eu ver, é isso aqui? Ah, é isso mesmo. Então... dependendo de como for, talvez eu consiga. Olha que zoado. Ah não, puta, então não tem jeito. As frases que eu tava falando até agora, esquece, eu tô sendo burro demais. Vai. Nossa, só faltava ser esmagado ali também. Vai com calma, vai. Esperar aqui. Pô! Nossa. Aqui não precisa subir, né? Acho que já dá pra cair. Quase caiu no peixe. Deixa eu pegar aqui. Isso, sabia. Mas o chefe... Ai, que bicho maldito, mano. Puta, ele 3 bichos ali parados só esperando você cair e ser feito de otário. Mas, cadê? Eu preciso pegar alguma bolha. Vai logo. Aí. Tá bravo? Toma aí então. O que eu falei? O negócio que tem que é chatinho. Ai. O chefe é de você ir sem moeda nenhuma. Se bem que agora que eu pensei, né? Eu nunca tinha pensado nisso. No 2 importa porque se você levasse porrada, você ainda conseguiria ir, né? Mas no 1 aqui não importa. Porque no chefe, a única coisa que o chefe pode fazer com você é esmagar, então não importa se você tá com moeda ou não. Caramba, nunca tinha pensado nisso.
Ah, ó, aqui foi roubado, você viu? Ele tava de um jeito que daí, como tinha água, ele não saiu da água direito. E o maldito me pegou ele. Eu achei que... O que que eu... Puta, tinha um espinho ali, eu nem vi, mano. Vou pegar essas moedas aqui pra... Mas... Vai pegar em mim, sabia? Aqui tá chegando, né? Puta, e aqui é uma parte que você sempre pode... Que fica que você quase morre aqui, né? Puta. Por causa do tempo. E eu lembro que várias vezes eu cheguei aqui e não saía a bolha. Vai logo, vai logo, vai logo. Puta merda, aí é sacanagem demais, né? Bom, tem o checkpoint ali. Tem que ir rápido naquela parte ali. Ah, não. Não tinha o que fazer. Ou eu pulava pra bater no bicho ali. Vai logo. Olha, puta, ele vai muito lento, dá raiva disso. Agora tem que vir uma bolinha, pelo amor de Deus. Olha, eu tô tão desesperado, eu vou esperar pra pegar mais uma pra subir ali na calma, porque dava pra ter ido. E olha, não vem. Pronto. Aí aqui já é a parte... Ah, puta, dava pra subir ali, mano. Aí aqui já era, né? Beleza. Puta, vamos lá. Eu não lembro, mas deve ser, né? Puta, qual que era o esquema que eu fazia? Eu acho que eu ficava aqui no canto. Porque no canto eu sei que é mais difícil de se bater, mas pelo menos é mais difícil de você ser esmagado também. Deixa eu até calar a boca um pouco aqui que eu tô tenso, viu? Não quero ter que... Aí. Olha, ele me ajudou, ele deu várias luzes aqui no... Olha, ajudou demais mesmo. Podia ter vindo aqui. Lá, vamos com os paramédicos. Aê, beleza. Putz, vocês viram, fui bem burrão, morri pra caramba. Me ferrei várias vezes, mas ó, mesmo assim, é lógico, tem que ser xingado, né? Me ferrei bastante. Mas mesmo assim eu zerei sem usar continue. Mas ó, olha a diferença, o absurdo. Eu quero ver depois se tem umas outras gameplay do Sonic, deve ser puta, tudo rapidinho, 40 minutos. Pra quem joga voando mesmo, deve ser 20 minutos e tal, mas no máximo uns 40, a minha deu 1h20. É bem da hora esse medleyzinho que eles fazem, né? Que tipo passa a cena aqui agora. Eu acho que se pega 6 esmeraldas muda, né? O final. Mas o que importa é que foi zerado. E é isso aí, pessoal. Apesar do sofrimento e do tempo que levou,
prosseguindo. Espero que vocês tenham curtido a companhia do Nerdão e tenham gostado da gameplay, apesar de todos os erros aí. E a gente se vê nas próximas jogatinas aí. Valeu, pessoal. Até!